Olá, sou aluna do quarto período de enfermagem. Minha docente é Olga Elisa Moraes. A nossa matéria é saúde do adulto e ficamos responsável pelo seminário de letícia biliar e colecistite. O nosso grupo ele é composto por eu, Edivânia do Nascimento, Valdenilda Rodrigues, Itiara Susan, Ana Laura de Souza e Tiago Henrique. Nós vamos falar um pouco sobre essas duas patologias, que uma quase parecida com a outra, tá bom? Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre litíase biliar, mais conhecido como cálculo biliar ou pedra na vesícula. A litíase biliar, os cálculos biliares, eles podem variar de tamanho, do tamanho de um grão de arroz até uma bola de golfe. E podem variar também das pessoas terem apenas um cálculo e outras terem mais de um cálculo biliar. Existem dois tipos de cálculos biliares. O primeiro é formado de colesterol, e ele possui a cor amarelada, principalmente por conta dos colesteróis não dissolvidos, mas podem conter outros componentes. E o segundo tipo é os cálculos biliares pigmentados, que são pedras que costumam ser marrons ou pretas e se formam quando a bile contém muita bilirrubina, um composto produzido no momento em que o corpo quebra as hemácias do sangue. As causas é o excesso de sais e colesterol. Pode formar pedras ou cálculos e prejudicar e impedir a sua passagem pelo cano da vesícula, que é conectada ao intestino, causando dor e mal-estar na região abdominal. Pode causar também dor nas costas, como também pode não ter sintomas. A coleostite pode causar também dor nas costas, como também pode não ter sintomas. A coleostite é a presença de cálculo com inflamação, o que vai diferenciar de pedra na vesícula e coleostite é porque a pedra ela é seguida de inflamação. Bom, para a gente entender um pouco sobre a litíase biliar, vamos entender um pouco sobre o órgão da vesícula biliar, não é isso? O que é essa vesícula biliar? Ela é um órgão que ela é aderida ao fígado e ela tem a função de armazenar a bile. A bile é uma substância que é composta por colesterol, por fosfolipídio, por a própria bilirrubina e pelos sais biliares. Essa vesícula, quem produz a bile é o fígado. O fígado tem essa função de produzir essa bile que são compostas por essas substâncias, por esses solutos. Então, assim, quando o paciente ele ingere um alimento gorduroso, a bile contrai. Ela faz uma contração dessa forma aqui, ó. Essa contração, esse líquido, essa bile, ela vai para o nosso intestino. Nosso intestino, aonde assim, ocorre na ajuda da digestão. Vou falar um pouco sobre as substâncias do que tem dentro da bile. Por que tem aquela consistência, aquele líquido amarelo? Os sais biliares, eles vão ser os componentes nobres que ajudam na digestão das gorduras. E a bilirrubina, ela vai ser produzida no fígado e eliminada na bile, mas ela tem uma função. Qual a função do fígado? É conjugar a bilirrubina, que é a bilirrubina direta e a bilirrubina indireta. E os fosfolipídios, ele é o principal, que é representado pela licitina. Então, a gente entrando já nesse conceito, já vamos entrando falando sobre a litíase biliar e vamos estar trazendo a fisiopatologia, né? Onde
você já trouxe um grande conteúdo, né, para nos auxiliar nessa fisiopatologia, onde a fisiopatologia da litíase biliar são os cálculos biliares que são acumulados, né, umas substâncias cristalizadas com aspectos de pedras pequenas. Igual no seu conteúdo agora, para complementar, suas substâncias variáveis, sendo as mais frequentes compostas de uma mistura majoritária, né, de colesterol, que é um dos maiores casos, né, com outras substâncias variáveis, né, de sais minerais, como foi citado agora, sais biliares, proteínas, os fosfolipídios. Então, para complementar, que o conceito da litíase biliar é uma junção, né, do conceito com a fisiopatologia. O caso clínico da litíase biliar, ela na maioria, os pacientes apresentam assintomático. Não quer dizer que todos nós que temos essa pedra na vesícula, a gente vamos apresentar algum sintoma. Ela pode ser assintomática. E porém, ela pode migrar temporariamente esse cálculo para o infundíbulo da vesícula, ou mesmo a presença importante da lama que pode acarretar a dor no hipocôndrio direito e irradiando para a escápula, e o hipogástrico associado a uma náusea, a um vômito. Então, assim, como é que a gente identifica um caso clínico de uma litíase biliar? Muitas vezes é num exame de rotina que os pacientes vão fazer, que a gente identifica, que o médico identifica que há uma pedra na vesícula. Não quer dizer que o paciente venha sentir algum sintoma. Porque até mesmo nesse caso, o médico, ele sempre, na maioria das vezes, o diagnóstico, né, da litíase biliar, ele nunca é diagnosticado pelos sintomas, ele é sempre diagnosticado pelo exame, né, onde nós vamos ver mais na frente. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são mulheres. As mulheres são mais acometidas a ter pedra na vesícula. Obesidade, mulheres múltiplas, que são mulheres que já tiveram vários filhos. Existe também a faixa etária de idade, pessoas acima de 35 a 40 anos, eles têm a maior chance de ter a pedra na vesícula. O histórico familiar, pacientes obesos, pacientes diabéticos e também pacientes com históricos de hemolíase, doenças infecciosas de hemolíase. É isso mesmo. Sobre o diagnóstico, né, como nós citamos um pouquinho lá atrás, como na realidade a gente acaba diagnosticando a litíase biliar, não tem como, né? A litíase biliar, ela pode ser diagnosticada através de uma ecografia abdominal ou outros exames imagiológico, né? Nomeado como TC de abdômen. Muitos dos casos da litíase biliar são diagnosticados em exames solicitados por motivos, né, não relacionados à patologia, como a gente falamos agora há pouco atrás. Muitas vezes o paciente ele vai com algumas dores, né, algumas dores ao consultório, mas como a litíase biliar ela é uma patologia assintomática, ela não tem totalmente um fator, né, de dor, né, que dê para diagnosticar que é a pedra na vesícula. Então, muitas vezes o médico pede essa TC de abdômen para saber o que está acontecendo, e ali sim é onde é diagnosticado as pedrinhas que estão lá na vesícula, né? Ressaltando um pouco sobre a questão desse surgimento dessa pedra, onde eu falei atrás que esse líquido da vesícula, essa bile,
ela é composta por substâncias. Então, assim, para acontecer, e eu citei sobre quais são os componentes dessa substância que é a bile, para acontecer o cálculo, tem que ter um desequilíbrio dessa substância. Geralmente, o que mais prevalece, o que mais predomina é o desequilíbrio do colesterol. Então, aí vai acontecer os cálculos brancos, os cálculos claros, que aí são causados por colesteróis, pelo esse aumento. Elas têm que estar em equilíbrio. Quando há um desequilíbrio de alguma substância entre elas, acontecem os cálculos. É isso mesmo. E aí a gente podemos falar sobre o tratamento, né? Que o tratamento para a litíase biliar pode ser feito à base de medicamentos, né? Que dilui os cálculos por eles ser pequenos. E se for constituído apenas de colesterol. Então, nesse caso medicamentosa, é só se os cálculos forem, né, constituídos de colesterol. Aí tem a medicação. Nos outros casos, a cirurgia por laparoscopia, que requer um pouco de dias de internação hospitalar, e a conduta é a conduta mais indicada nesse caso. O tratamento por ondas de choque para fragmentar o cálculo representa também uma possibilidade terapêutica também nesse caso, né? Verdade. Vamos falar sobre a colecistite? A colecistite nada mais é do que a inflamação dessa pedra. A gente falou que a litíase biliar é a própria pedra na vesícula. Isso. E a colecistite é a inflamação. É a inflamação dessa pedra na vesícula. Isto ocorre porque existe um cálculo grande. Eles vão obstruir a região, a saída do ducto cístico, e eles não chegam a migrar para o colédomo. Ele fica interrompido, não é isso? Ele fica interrompendo, ele fica numa região onde vai ocasionar a inflamação da vesícula por conta do tamanho dessa pedra, que ela não vai conseguir migrar e vai acontecer a inflamação nessa região, nesse local. A fisiopatologia da colecistite aguda, ela é uma doença comum. O processo inflamatório ele se inicia-se especialmente na parede eritema, né? E hemorragia. Um momentinho. O espessamento da parede, o eritema e hemorragia sudorosa, subserosa. Isso. Surgem e permeia nas áreas focais de necrose. Na maioria dos casos, o cálculo se desloca e o processo inflamatório regride. Se o cálculo não se move, igual a nossa amiga acabou de falar, o quadro evolui para uma isquemia e necrose na parede da vesícula em cerca de 10% dos casos. Alguma complementação? Assim, sobre essa fisiopatologia, a gente precisa também observar que quando ela fala dessa hemorragia, desses sintomas que o paciente sente, a gente vai observar que quando há essa situação, quando vem uma colecistite, ela já vem apresentando alguns sintomas que a gente vai falar um pouco mais adiante. Isso mesmo. Bom, o quadro clínico de um paciente que está com colecistite, ele é um quadro que se inicia com uma cólica biliar, caracterizada com a dor no hipocôndrio direito e irradia para a escápula direita na região do epigástrico. É importante a gente avaliar, como enfermeiros, a questão da coleta de dados com o paciente, porque às vezes pode ser somente uma informação como se fosse uma gastrite, mas a gente temos que levar em conta também a outras informações de dados. Por exemplo, quando o paciente ele ingere comidas gordurosas, a bile dele contrai.
E se há uma... Igual a gente acabou fazendo, você fez, né? No caso a gente agora. fizemos aqui um demonstrativo. Se a bile contrai, esse líquido da bile, quando a vesícula dela contrai, esse líquido da bile ele vai para o nosso intestino, ele vai ajudar na emulsificação das gorduras. O que é isso? Ele vai ajudar a aderir ao líquido que está dentro do nosso organismo, a substância que está lá. Bom, se há uma inflamação nessa pedra, se há uma inflamação nessa vesícula, que ela já está inflamada, o quadro ele é diferente, ele vem apresentar outros sintomas. Primeiro sinal da inflamação da vesícula é a dor, que pode ser, que está irradiada ao hipocôndrio direito. A icterícia, o paciente apresenta icterícia, que é aquela cor amarelada, e ele não consegue se alimentar. Ele fica sem conseguir, tem um pouco de dificuldade, porque ele sente tontura, ele sente fraqueza, porque ele não se alimenta direito, e ele sente muita dor. Principalmente ao respirar. E principalmente ao respirar. A gente podemos falar sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico da colecistite. O diagnóstico ele é definitivo. O diagnóstico da colecistite é estabelecido por um exame de imagem a partir da sua suspeita clínica. Então, na realidade, assim, no caso da letícia biliar, ela não tem suspeita, né? É pedido o exame para saber por conta das dores, não dá para suspeitar totalmente. Já no caso da colecistite, pelos sintomas, né, que pelo quadro clínico que o médico observa, já dá para se perceber que há uma colecistite aguda. Então, nesse caso dessa suspeita, o exame de imagem de primeira é o de primeira escolha, né, que é a ultrassonografia do abdômen, sendo a citolografia hepatobiliar, e a alternativa primeira, que tem que ser feito já observando o caso clínico, né, a observação do médico. Justamente, quando há um caso clínico ele mais intenso, ele já tem outras complicações, o médico pede um exame mais profundo, mais específico, mais fidedigno. Quando essa pedra ela migra da região da vesícula, ela vai para o duodeno, ela vem causar alguns sintomas bem importantes no paciente, que é feito a CPRE. Esse exame, ele é feito mais minucioso. Ele é mais detalhado, Ele é mais detalhado. Ele não é feito aqui na região da gente. De Petrolina. Esse exame é feito em Salvador e o exame ele é feito por videolaparoscopia, como se fosse isso. Mas ele é videoendoscópio. É isso que a gente chama. Desculpa pela palavra. Mas ele é feito assim. Por quê? Porque é feito uma cirurgia retirada através desse exame, porque é um local que é um local de risco, que ele pode vir desenvolver um câncer no paciente. Certo. Vamos falar sobre o sinal, né? Um dos sinais, que é o sinal de Murphy, né? Onde a gente falou lá na frente, logo lá na frente. E é um dos principais, como a gente diz, diagnóstico do médico. O sinal de Murphy é a interrupção da respiração durante a compressão do hipocôndrio direito, né? Que a gente chama do ponto cístico. Então, com o paciente deitado, o médico, ele vai, né, comprimir, né, com força e pedir que o paciente ele respire. Então, ele ao comprimir o hipocôndrio direito, ele vai pedir que o paciente respire profundamente. Só que detalhe, o paciente não consegue concluir essa respiração, né? Ela é interrompida pela dor. Então, esse já é um dos grandes fatores da colecistite, que a gente chama de sinal de Murphy. O tratamento, ele não existe muitas definições para o tratamento. O tratamento para a colecistite, ele é simplesmente a cirurgia. Existem 2 tipos de cirurgias que são feitas, mas hoje os médicos aderiram mais a um tipo de cirurgia porque ela é mais prática, ela é um resultado mais satisfatório para eles e para o paciente.
Existe a cirurgia, que ela é da incisão, ela é feita o próprio corte no paciente, e aí ele é tirado a vesícula. Gente, a cirurgia não se tira a pedra da vesícula, se tira a própria vesícula, tá? E assim, existe outra opção. Nessa cirurgia que a gente faz aberta, nessa incisão, há complicações de infecção, a complicação do paciente no ato cirúrgico, enfim. E já tem a outra opção, que é a opção de videolaparoscopia. Ela é a videocolecistectomia. São 3 cortezinhos que eles fazem no paciente, que é onde ele coloca o aparelho, que tem uma lâminazinha, uma microcâmera na pontinha, e eles vão visualizando aonde é que está a pedra. E eles fazem essa cirurgia. Quando a pedra é grande, que eles vão fazer essa cirurgia, eles fazem é como se fosse eles trituram essa pedra e eles conseguem tirar, sem causar nenhum dano ao paciente. Essa cirurgia, ela é boa, aceitável ao paciente, porque a recuperação é super tranquila, é mais rápida, não há complicação de contaminação, e o paciente, ele é internado, observado, medicado pós-cirúrgico e liberado para casa, após o tempo certo de internação. E a gente vamos assim, nossa amiga vai fazer uma conclusão, né, do nosso assunto, né, que ficamos com a Letícia, né, biliar e a colecistite, aonde a gente disse no começo que acaba uma acarretando a outra, não é isso? É, isso mesmo. Bom, vamos fazer um feedback aqui do que a gente comentou, do que a gente explicou ao longo dessa apresentação. A litíase biliar é a pedra na vesícula. Existem pacientes que têm pedra na vesícula que não, elas são assintomáticas? Sim, elas são assintomáticas. Quer dizer que outras pessoas também não podem acometer pedras na vesícula, somente mulheres, somente a faixa etária de idade? Não. Qualquer pessoa pode ser acometida a ter pedra na vesícula. Como eu falei sobre as substâncias da bile, que elas são o colesterol, que elas são o fosfolipídio, a bilirrubina e os sais biliares. De acordo com essas situações, existem pessoas também que são desenvolvidas, em caso de crianças, que têm anemia hemolítica. Por quê? Porque esses cálculos, eles são infecciosos e são causados por essa quebra da hemólise, que é a quebra das hemácias. Também são produzidos. E a vesícula, a colecistite é a inflamação na vesícula, que existe um tratamento cirúrgico que podemos fazer e o paciente se recuperar. Gente, a gente tira a pedra da vesícula ou a gente tira a vesícula? A gente tira a vesícula, não se tira a pedra. Tira a vesícula por completo. Isso mesmo. E assim, esse foi o nosso tema, né, do nosso seminário. E temos algumas perguntas também, né? Temos algumas perguntas. Que a pergunta é, né? Entre as variáveis misturas majoritárias, qual uma das principais que causa os cálculos biliares? Né? E a nossa segunda pergunta é, em base no que foi estudado, como podemos identificar a colecistite? Então agora fica com eles, né? Isso. E o nosso muito obrigada. Rapidinho, é só para ressaltar aqui que na litíase biliar existem 2 tipos de cálculos. Os cálculos que são causados por colesteróis e os pigmentários, que são causados por infecções e são causados também por outras patologias. Então, muito obrigada.